Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Boa noite, amigos ligados na TV Mais ABC, porque hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2017 e junto com a semana estamos iniciando o Esporte Mais aqui na nossa telinha da TV Mais ABC, canal 27 da NET ou através da nossa live no Facebook para o mundo inteiro. Estamos aqui com o Roberto Gozzi para comentar todas as notícias também do esporte de hoje. Boa noite, Roberto. Boa noite, Letícia. Boa noite ao pessoal que nos assiste. Tivemos um final de semana recheado de gols, né? Gols aqui no ABC. O São Bernardo venceu na Série D. O Palmeiras não se deu tão bem assim. O São Paulo tá jogando agora. O Corinthians venceu o Santos. O goleiro Vanderlei teve uma atuação impecável. A gente vai ver tudo isso já já. É, Roberto, isso mesmo. Ó, a gente vai começar, é claro, falando do Bernô, que estreou com o pé direito aí na Série D do Brasileiro, mas o São Paulo começa o jogo lá no Morumbi, justamente junto com o nosso programa aqui, né, a partir das 8 horas da noite de hoje, finalizando aí a segunda rodada do Brasileirão. A gente vai falar sobre tudo isso e um pouquinho mais. Confira os nossos destaques de hoje. Bernô estreia com o pé direito e vence fora de casa. Após ótima atuação no jogo do Santos contra o Coritiba, Vanderlei mira a seleção brasileira. Palmeiras perde na Arena Condá e agora foca na Libertadores. Corinthians vence fora de casa, mas lesão do zagueiro Balbuena preocupa. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. É, isso mesmo, Roberto. A gente já adiantou um pouquinho aqui dos nossos destaques desta segunda-feira. A gente tem que começar, é claro, falando do Bernô, né, Roberto? Que, ó, venceu e convenceu lá em Novo Hamburgo. Venceu fora de casa. Vamos ver o VT do São Bernardo. Começou a Série D do Brasileirão e o São Bernardo estreou com vitória fora de casa. O clube do ABC bateu Novo Hamburgo por 1-0 com gol do atacante Alvinho. É, o Alvinho que entrou na partida aí no lugar do Ricardinho e entrou para fazer o gol aos 31 minutos do segundo tempo. Roberto, nosso Bernô, estreou aí, ó, a sua primeira vez, né, numa divisão aí de séries, né, na Série D do Campeonato Brasileiro, com vitória contra o campeão gaúcho. É um jogo complicado lá no sul do país. O Alvinho que entrou no segundo tempo, entrou e poucos minutos depois deixou dele. Uma vitória boa para o São Bernardo, que agora tem 2 partidas em casa. Dá para fazer pontos legais aí e dar uma segurada, né, Letícia? No grupo 16, né, da competição está o Bernô aí buscando então uma classificação para a próxima fase. Lógico que o objetivo do Bernô é subir, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico reforçou bastante o time, né, trouxe o pessoal do Juventus já e tal. E agora, ó, o Bernô joga sábado, né, Roberto? Sábado em casa contra o Inter de Lages, depois joga em casa novamente contra o Foz do Iguaçu. Experiente Wilson Júnior trouxe algumas peças, perdeu algumas do Paulistão que caiu, né? O time caiu, mas está muito bem, venceu e agora a torcida tem que comparecer, né? O lado bom foi que o time do Novo Hamburgo, né, o popular Noia, que foi campeão gaúcho em cima do Internacional, também perdeu aí um pouco dos seus destaques, né? O time foi bem reformulado, o time que foi campeão gaúcho. Mas isso não tira aí o brilho da vitória do Bernô. Difícil jogar contra o Novo Hamburgo, contra o Noia, lá no Estádio do Vale, mas acabou vencendo de 1-0, então. E a gente convoca aí todos os torcedores do Bernô, né, o pessoal de São Bernardo do Campo, para no próximo sábado acompanhar aí o segundo jogo do Bernô pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos mandar um abraço para o Alvinho, né, que estaria aqui com a gente hoje, mas o voo do time de São Bernardo infelizmente atrasou, ele não chegaria a tempo, mas ainda essa semana vai estar aqui conosco. É verdade, o Alvinho, autor do gol então aí da vitória do São Bernardo, né? Ele e o Dogão, o zagueiro também titular, estariam vindo aqui participar do nosso Esporte Mais para falar um pouquinho sobre esse jogo.
Agora o voo, né? A gente sabe como é complicado, né, Roberto? Esse negócio de voo, ó, sempre atrasa. Atrasou um pouquinho, não ia dar tempo deles chegarem aqui, mas essa semana ainda os meninos vêm participar aqui do Esporte Mais. E agora vamos falar do Santos. O Santos que conquistou aí os seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Curitiba na Vila Belmiro por 1-0 no último sábado, mas o herói da partida foi o goleiro Vanderlei. Após pegar pelo menos 4 bolas perigosas, o arqueiro do Peixe defendeu um pênalti já nos acréscimos. Após essa atuação de gala, Vanderlei espera receber uma oportunidade na seleção brasileira. Haja coração, né? Muito difícil. Um jogo complicadíssimo, né? O Curitiba fez um grande trabalho, né? Teve a semana inteira para descansar. Mas com várias viagens, né? Belém, Rio de Janeiro e a Bolívia na sequência. Alguns jogadores culpados, a gente viu a dificuldade que foi. Mas felizmente é tudo certo, né? Nossa equipe fez uma boa partida, conseguiu neutralizar o Curitiba e saiu com a vitória, que é o mais importante. A gente precisa dessa vitória para nos dar uma tranquilidade maior para terça-feira. Vocês estão vendo aí o Vanderlei muito emocionado após essa partida, inclusive ele que foi jogador do Coritiba, né, do Coxa, mas aí foi o grande destaque do Santos nessa primeira vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro, Roberto. Ó, estatisticamente falando, como diz o Rogério Ceni, o Vanderlei foi espetacular. O Curitiba nesses 2 jogos do Campeonato Brasileiro foi o time que mais chutou a gol e deu muito trabalho para o Santos. 1-0 ali ficou muito barato, porque o Curitiba teve muitas chances claras, assim, cara a cara com o goleiro, como você falou no off, teve 4 defesas espetaculares e para consagrar, né, o final com aquela defesa de pênalti. Olha, o Vanderlei está jogando muito e eu concordo com ele, faço coro para que vá para a seleção brasileira. Eu não concordo do goleiro Alisson, que o goleiro Alisson esteja lá, não joga, não é titular na Roma. Então o Vanderlei, além de ter mais experiência que ele, é mais tranquilo, é um jogador que você não vê falando por aí, não ouve falar que está embalado em nada, é um jogador que merece sim, viu? Nesse jogo foram 22 finalizações do Coxa, viu? Realmente deu trabalho aí para a defesa santista, mas o Vanderlei pegou tudo realmente, ó. O Vladimir, né, que é o goleiro reserva do Santos, também muito bom goleiro, já esteve aqui na TV Mais participando do Futebol Mais Debate, que aliás temos o Futebol Mais Debate a partir das 8h30, né, hoje. E a gente até comentava sobre a boa fase do Vladimir, né, que se ele continuasse tão bem, porque ele foi um destaque no Campeonato Paulista também, se ele merecia titularidade, mas aí o Vanderlei voltou com tudo e falou, aqui não, Vladimir, aqui tem dono. O próprio Vladimir falou, né, olha, eu sei que eu joguei bem, mas não tem jeito, ele é ídolo, o Vanderlei volta para ser titular e tá merecendo, né, não tá jogando por nome, pelo que ele fez no passado, tá pegando muito. E o Santos agora que nessa terça-feira também joga pela Libertadores lá na Vila e depois no sábado novamente na Vila enfrenta o Cruzeiro. O Santos está tranquilo, é líder do grupo, deve continuar líder, pega o Sporting Cristal, o time mais fraco do grupo, na Vila, deve vencer e garantir a primeira colocação. Tá certo, Roberto. Agora a gente precisa falar de uma coisa muito gostosa. Você já imagina o que é? Eu acredito que seja pizza, viu? Com certeza, pizza, né? Tem coisa melhor do que pizza, gente? Não. E ainda mais a pizza da Pizzaria Veneza, que oferece o nosso programa aqui, Esporte Mais, para você. Olha o recadinho da Kelly do Fleury aí. Boa noite, amigos do Esporte Mais. Eu estou aqui na Pizzaria Veneza, que tem 33 anos de mercado, inclusive no mesmo endereço, com muita tradição e qualidade. Falando em qualidade, o seu Fleury montou aqui, olha, essas delícias, essas tentações aqui para vocês conferirem. Claro, é isso aí, Kelly. Nós temos aqui a pizza Filadélfia com creme cheese, uma delícia. Depois nós temos aqui a gourmet Parma, com mussarela de búfala. E depois, para a sobremesa, um chocolate com granulado e morangos, bem selecionados. E quem quer acompanhar, que vale a pena, um vinho da casa exclusivo, com o rótulo da casa, um vinho tinto suave. Certo. E quiserem saber mais da pizzaria, além dos 33 anos, consulte no www.pizzariaveneza.com.br. São 33 anos de mercado, gente, então vem pra cá aproveitar, porque sem dúvidas vocês vão amar. Mas vocês que estão aí apresentando o programa, continuem aí trabalhando, que eu vou saborear essas delícias aqui.
Ah, tá certo, Kelly. Mas olha, essa pizza de morango com chocolate aí realmente é bem demais hoje, Roberto. Muito boa, né, Letícia? Mandar um abraço pro Fleury, pra Samanta, palmeirenses que estão nos assistindo. Seu time perdeu, né, Fleury? Mas não esquenta não, o elenco é muito bom e vai te dar muitas alegrias esse ano. Viu? É, e perdeu pra minha Chape, né? Lá da minha cidade, Chapecó. A gente vai fazer o intervalo rapidinho e a gente volta pra falar desse jogo aqui no Esporte Mais. De volta com o Esporte Mais e agora para falar do duelo entre verdões, né? Porque o Palmeiras foi até Chapecó, na Arena Condá, enfrentar aí com seu time reserva, né? Praticamente o time da Chape e acabou perdendo por 1-0. Com o time reserva, o Palmeiras foi até Chapecó enfrentar o Verdão do Oeste pela segunda rodada do Brasileirão e acabou perdendo pelo placar de 1-0. Agora, o time de Cuca foca no jogo pela Libertadores na quarta-feira contra o Atlético Tucumã. E o técnico quer pegar justamente o exemplo do Flamengo para passar aos seus jogadores, pois o time já estava praticamente garantido às oitavas de final da competição e acabou eliminado. Nessa próxima quarta-feira, podendo perder até por 1-0 para avançar, o treinador do Verdão não quer contar com a sorte e promete brigar para vencer a partida. É, Roberto, o Cuca aí que teve a sua primeira derrota, né, desde o seu retorno para o Palmeiras, acabou perdendo então lá para a Chape, né, o time reserva, poupou jogadores para esse jogo da Libertadores e agora enfrenta o Atlético Tucumã. Time reserva, apenas o Tietê e o Fernando Praz que jogaram. E o William, né? O William, né, que vai ser poupado agora. O Palmeiras do Fleury, do Rafael, da Fiescotti, a marca que me veste, não foi muito bem, né, Letícia, mas é justificável, poupou para a Libertadores. O Cuca tá esperto, o que aconteceu com o Flamengo já estava classificado, que todo mundo falava, né? Os torcedores do Flamengo, a imprensa do Rio de Janeiro, o Mengão já está classificado, estamos sentindo o cheirinho. E deu no que deu, né? Então o Palmeiras não pode bobear. É difícil perder por 2-0, mas não é impossível. A Libertadores é muito complicada. O time argentino é muito raçudo. Se fizer 1-0 no primeiro tempo, pode complicar, então o Palmeiras tem que entrar em campo para ganhar. Não esquece o placar, entre em campo para ganhar. É, tem que entrar focado, né, realmente. E a Chapecoense, né, que hoje até vim aqui, ó, um pouquinho de verde em homenagem aí ao maior Verdão do Brasil. Você sabe que é o Verdão mais conhecido do Brasil mundialmente, você sabe quem é, né? A Chapecoense está tranquila, sabe por quê? Alguns clubes, o Palmeiras ofereceu dinheiro, alguns outros clubes ofereceram jogadores para a Chapecoense e agora o Fluminense ofereceu o que tem de melhor, o seu advogado, que está auxiliando a Chapecoense, que não vai ter mais aquela confusão com a Conmebol, vai sair livre daquela possível punição, né, do jogador que marcou o gol e estava impedido de jogar, então agora a Chapecoense jogando em casa também vai se classificar. E voltando a falar do Palmeiras, hoje teve uma pequena confusão no treino. Felipe Melo discutiu com o preparador físico Omar Feitosa, o Cuca interveio ali, ficou meio uma situação chata, e o que não pode atrapalhar o Palmeiras é isso, essa situação é fora do futebol, porque futebol para vencer a Libertadores, o time tem. Ó, e boa notícia para os São Paulinos que estão ligados aqui no Esporte Mais, ó, tem torcida vibrando porque o São Paulo acaba de abrir o placar lá no Morumbi, 1-0 para o tricolor paulista em cima do Avaí, então fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começou agora às 8 horas e a gente vai dando as informações para vocês, né, aqui até o fim do Esporte Mais. A gente tem que falar também do Coringão, né, o Corinthians que foi enfrentar o Vitória fora de casa, o jogo que ocorreu na Arena Fonte Nova e venceu por 1-0. O Corinthians segue invicto no Brasileirão. Após empatar contra a Chapecoense na primeira rodada, o Timão bateu o Vitória na Arena Fonte Nova e está embalando na competição. Agora, o zagueiro Balbuena se machucou durante a partida e preocupa o técnico Carille. É, Roberto, como diria o meu pai, é uma de Pelé e uma de Tuté, né? Porque foi lá, venceu, gol de Jô, todo mundo feliz e aí machuca o zagueiro Balbuena, que é uma peça importantíssima da equipe.
é importante. A gente tem que dar os créditos dessa vitória para o ousado Carille, né? Que colocou o Marquinhos Gabriel, estava voltando de lesão, entrou bem, fez uma grande jogada no gol do Jô. O Jô que muito frio, né? Dentro da área ali, não tem para ele, não tem jogadores badalados, como ele diz, para comparar. O Jô está muito bem e concordo até com alguns comentaristas que dizem que merece uma chance na seleção brasileira. Por que não? Futebol não é momento? O Jô está vivendo um momento maravilhoso. Boa vitória do Corinthians, empatou em casa, considerado um tropeço na primeira rodada, mas ganhou placar magro de 1-0, que é a goleada do Corinthians, e se continuar assim, ó, vai brigar pelo título. Ah, com certeza. Desde a época do Tite, né, 1-0 já é goleada aí pro Corinthians. E o Carille viu que eu concordo, Roberto, que o que ele gosta mesmo de fazer é calar a boca dos críticos. Porque, ó, já foi assim no Paulista, né, começou sendo muito criticado, seu trabalho colocado em dúvida. Foi lá, sem holofotes, ganhou dos grandes, né? Conhecido como quarta força, conquistou o título paulista e agora nesse jogo contra o Vitória, todo mundo criticou quando ele fez a alteração, né? E colocou o Marquinhos Gabriel, até porque o Marquinhos Gabriel não vinha bem, né? Todas as vezes que jogou aí, as oportunidades que teve pelo Corinthians, a torcida já estava um pouco saturada. Mas deu resultado, iniciou a jogada do gol ali, passou pelo Jadson, depois teve outro lindo passe para o Jô, que fechou o placar. Ele só vai depender dele, Marquinhos Gabriel, porque o Carille já falou que apoia, a torcida do Corinthians tem muita paciência com ele. Ele não jogou nada do que ele jogou no Santos com a camisa do Corinthians, mas tem futebol para isso. Então, se ele quiser melhorar, se ele quiser dar a volta por cima, ele vai conseguir com a camisa do Corinthians. E a gente torce para isso, né? Que o Carille também, além do ótimo trabalho que está fazendo, consiga recuperar não só o Marquinhos Gabriel, como o Giovanni Augusto também, que ainda estão no elenco alvinegro. E ó, tem um recadinho para vocês, porque a gente já está chegando ao final aqui do nosso Esporte Mais, mas hoje é dia de Futebol Mais Debate, né, Roberto? Hoje, a partir das 8h30 da noite, aqui na TV Mais ABC, começa o futebol aí sobre o debate sobre o futebol dos 4 grandes paulistas aqui, um pouco sobre os times do ABC também, principalmente hoje que estamos recebendo como convidado especial o Diogo Rangel, lateral do São Caetano, né? O São Caetano que conquistou o título da Série A2. Então vamos convidar a todos vocês para que fiquem ligados e assistam também o Futebol Mais Debate. É um programa que o pessoal aqui não fica em cima do muro, né? Aqui não tem essa de mimimi. E pra gente falar do São Paulo, para encerrar, gol do Lucas Prato, São Paulo vence por 1-0, que é um placar, assim, uma goleada para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni deixou o zagueiro Maicon no banco, escalou o Lugano. Isso vai gerar um conflito durante a semana, uma certa polêmica. O Maicon não é jogador de aceitar ficar no banco, mas estava falhando, eu concordo com a substituição. Talvez escalaria o Lucão no lugar do Lugano, que é um zagueiro mais pesado, mas o Maicon merece o banco de reserva. Agora o Rogério Ceni precisa manter o time, né? Precisa manter esse placar aí, essa vitória, não deixar o Avaí empatar, nem virar, né? E a gente vai também atualizando a todos vocês, telespectadores, durante o Futebol Mais Debate sobre esse jogo do Tricolor, tá? Agora o Esporte Mais volta na próxima terça-feira, né? Amanhã, às 8 horas da noite. Fiquem ligados. Tchau, até amanhã. Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984.